Olá, pessoal! Começaremos mais um evento do Endireitando. Orgulhosamente conto com a presença de minha equipe, Rodrigo, Bruna e Juan, e eu, Bernardo Ribeiro, apresentarei o evento de hoje, que tratará sobre os dilemas e desafios que envolvem um curso de Direito. O que eu quero dizer com isso? Como assim desafios para um curso que tem estimativa de 3 milhões de bacharéis já formados neste país? Eu respondo que há de desafio. Como se destacar em um mercado de trabalho desses? Como se destacar desde o começo dessa caminhada, que começa, sem sombra de dúvidas, na graduação? E a escolha da graduação é primordial por isso. Nós devemos escolher a melhor. E estamos aqui hoje para tratar destes e outros pontos. Gostaria de chamar à baila meu amigo Rodrigo para trazer o ponto de vista dele sobre os desafios do curso de Direito na região sul do país. Rodrigo está em condições de abrir o microfone? Sim, Bernardo, tudo bom? Por favor, Rodrigo, eu gostaria de primeiramente, olá, quem estiver nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Rodrigo, quero chamar você porque você está nessa jornada, a graduação em Direito. Conte-nos um pouco, deixando espaço para os demais participantes, evidentemente, sobre sua percepção do curso de Direito e quais são os maiores desafios enfrentados até aqui. Fala também seu período atualmente. Com a palavra, Rodrigo. Tá bom. Eu estou iniciando o curso, né? Fui agora para o segundo semestre. Embora já tenha uma vivência, assim, né? Com família, com amigos que são profissionais da área, né? E um pouco de atuação pessoal também acaba envolvendo sempre. Mas o desafio do direito, eu vejo assim que primeiro é um curso para a vida, né? A gente utiliza o direito aí no dia a dia para praticamente tudo que a gente for pensar em realizar, né, a gente vai precisar desse conhecimento, né? E vejo assim que é uma área bastante ampla, né, nas atuações, a forma de atuação, tem vários segmentos, várias especialidades que são possíveis de buscar e é um mercado, eu entendo ele bastante promissor, né, em razão dessas possibilidades de especializações diversas. Então, conforme a linha de especialidade que você vai buscar dentro do direito, né, você está afunilando, vamos dizer, né, um conhecimento e, e podendo fazer parcerias, se relacionando com outros colegas no mercado para justamente fazer essa complementação, né, quando necessário nas atuações. Então, eu vejo que o direito tem essa abrangência, né, essa possibilidade de diversos outros conhecimentos e de mudar, né, muda a vida no dia a dia, né? Tudo que vem uma nova situação é esse viver, o direito precisa se ajustar, ou a gente tem que se ajustar, né, ajustar a vida a algo que o direito está trazendo, em razão aí das diversas necessidades, né, direitos humanos, principalmente, a gente vê como muda bastante, tá? Obrigado. Belas palavras, Rodrigo. Gostei de trazer à baila um ponto de vista de alguém que está iniciando na graduação e, por outro lado, já tem tanta noção dos desafios que enfrentará. Diz que está no segundo período, para tu ver, está rumo ao primeiro ano completo de 5, mas tenho certeza que com garra e determinação, não só você, mas como todos aqui conseguirão atingir os 10 períodos, pessoal. E quando chegar o momento da prova da ordem, garantirão a tão sonhada carteira vermelhinha da OAB. Pessoal, aqui a intenção bate-bola, divertido. Eu vou trazer à baila ninguém mais, ninguém menos do que a Elisângela, que eu conheço da minha instituição de ensino. Aqui é tudo ao vivo. Elisângela, poderia trazer à Oi. baila a sua perspectiva sobre o curso de Direito, a exemplo do Rodrigo, dissertar sobre os desafios que enfrentará ao longo da graduação? Por gentileza, é claro. Então, boa noite, gente, boa noite, pessoal. Junto com o Rodrigo, né, eu também sou aluna do segundo semestre do curso de Direito. Me apaixonei pelo curso e concordo muito com o que o Rodrigo falou, né? O direito é para a vida, né? Tem seus desafios, mas a gente agora, eu tenho lido bastante, estudado muito sobre o direito digital, né? Que assim invadiu, né? Está invadindo. Acredito que eu deva, com certeza já estou sonhando assim, se eu tiver que advogar mesmo, né? Que é uma coisa também que eu gosto bastante,
a possibilidade, né, de ter um escritório virtual, entender como é que funciona, né, esse ambiente digital também. Então, já está me levando para outros caminhos, né, que eu nem imaginava dentro do direito. E, assim, o direito, para mim, é apaixonante. Eu estou, cada semestre, né, cada matéria, cada encontro com os professores, assim, acrescenta muito para mim. E eu estou no time do Rodrigo aí, viu? Muito legal. Obrigada, Bernardo. Disponha, pretendo chamar à baila agora ninguém mais, ninguém menos do que a doutora ou futura doutora Patrícia Zancaro, que aqui no chat está me perguntando se eu já leciono. Respondi humildemente que futuramente sim, darei aula futuramente. Patrícia, se quiser, a palavra lhe é concedida. Só um momentinho. Claro. Você fala da onde, É, Patrícia? De qual eu estado da federação? falo de Curitiba, do segundo período também, vou iniciar, né? Eu gostaria de saber se nesse evento de agora tem algum professor acompanhando ou que vai falar. Algum professor da Unicuritiba ou qualquer instituição da rede Anima, do ecossistema Anima? Eu sou da Unicuritiba. Imaginei, pela proximidade geográfica, de cara já perguntei direto ao ponto. Bem, minha equipe está aqui à disposição para dirimir esta questão via chat privado. Responderão assim que possível. Tenho certeza que teremos sim a companhia de um professor. Mas quais são as suas aflições sobre o curso, Patrícia? Gostaria de saber sobre o quê? Porque, quer queira ou não, já passei por essa. Minha equipe também tem gente já casca grossa na graduação. Não, na verdade, esse evento eu acho que eu tô saindo agora, Bernardo, Uhum. porque eu achei que era alguma palestra de algum doutor ou de algum pós-doutor. Não, Ah. não é isso, né, que vai acontecer agora. A intenção que nos foi passada é trazer nossas aflições e não, Patrícia, não. Ok, então tá, muito obrigada. De nada. Projeto Endireitando, diga. Bernardo, consegui entrar. Tive que entrar pelo computador. Boa noite. O que aconteceu é o seguinte, nós tínhamos um evento, temos, né, no caso, um evento programado para hoje. O intuito é o seguinte, eximir dúvidas. Sim, vai ter certificado, Adna. Eximir dúvidas com relação ao curso. Por quê? A maioria aqui deve estar no primeiro, no segundo ou até mesmo no terceiro período. A maioria não tem noção do que vai fazer ao fim do curso. Evidentemente, você também não precisa saber. Você vai descobrir ao longo do seu curso. Nós tínhamos um colaborador destinado para hoje, que era para falar sobre as leis especiais, para leis de inclusão, de autismo, acessibilidade aos surdos, aos cegos, mas infelizmente não conseguimos organizar. Ele não conseguiu entrar. Então, infelizmente, com relação a essa parte, que era sobre as leis especiais, não conseguimos. Mas o andamento do evento continuará. O Bernardo vai seguir como palestrante, finalizando as dúvidas e tudo mais. E eu gostaria de saber de todos os participantes, que eu vejo que eu tenho uma galerinha considerável, quase 200 pessoas. Gostaria de saber de vocês, o que vocês querem fazer? Quais cursos vocês querem seguir? Se vocês já têm alguma coisa em mente, se querem área criminal, se querem área civil. Bernardo, por exemplo, é excelente civil. Ele, nas aulas que temos junto, é maravilhoso ouvir o Bernardo falar sobre civil. Pelo menos é a aula que eu tive com ele. Pessoal, fiquem tranquilos, o Juan está aqui para tranquilizá-los, eu entendo, é como se vocês assistissem um trailer e o resultado do filme fosse outro. Pelo que eu estou sendo informado, haveria sim um professor, mas fiquem tranquilos. Damos conta do recado, dominamos de peito e chutamos para o gol. A gente está tão habilitado não para explicar sobre o tema que seria dissertado, mas sim para sanar eventuais dúvidas sobre a graduação. Isso nós somos doutores. Coisa até que alguém que já tem seu doutorado talvez tenha esquecido. Nós aqui estamos com isso bem fresco na cabeça. Então, não vamos desperdiçar a oportunidade. Uma coisa que todos nós temos que entender quando entramos na área de direito é que já entramos doutores, nós só nos formamos.
Tanto que vocês devem ter presenciado de algum professor chamar vocês de doutores, isso é normal. Por favor, não discuta com o professor, pelo amor de Deus, com relação à questão do doutorado, por favor. Seguir a área de direito militar. Olha, uma área, eu vou dizer assim, bem específica e bem rara de ouvir alguém falar, mas uma área muito desafiadora. Eu, particularmente, gosto bastante das noções do Superior Tribunal Militar, mas não seguiria essa área. Temos aqui Muito alguém bem, querendo... Flávio. Ó, o Juan, vejo muita gente já escrevendo de cara que é concurso público. Pode calhar, Flávia e amigos, de vocês ao longo da graduação mudarem de ideia ou reforçarem ainda mais esse desejo. Tudo vai depender da percepção de vocês ao longo da graduação. Pode ser que vocês tenham desilusões ou pode ser que tenham vontade ainda maior de seguir no concurso que desejam. Minha turma, turma de Juan, turma de Rodrigo, é quase como uma regra universal. Haverão casos daqueles que seguirão nessa trilha e outros que vão preferir exercer a advocacia ou para exercer atividades comerciais querem um diploma propriamente dito para não caírem na lábia de fornecedores mal intencionados, né? Conheço muita gente, sabe, Juan, lá na nossa faculdade, que estuda direito para que não caia na lábia dos outros, para que tenha um domínio mínimo aceitável do curso de direito. Então, veremos um estilo muito eclético de estudantes aqui e queremos descobrir o quão eclético é esse perfil. Quem quiser, por favor, de maneira organizada, levante a mão, daremos as palavras. Lisângela não perde o bote. E Só um pouquinho. tiraremos as dúvidas. Bruna, Oi. não, peraí, a Bruna tem prioridade. Diga, Bruna. Perdão, pessoal, eu sou a Bruna, tá? Eu votei no de vocês no grupinho. Mas, enfim, é só para responder algumas perguntinhas que vieram no privado aqui do projeto, tá? Como anfitriã. Eu quero responder também, Bruna. A gente pede até desculpa pelo atraso, tá? A gente teve uns probleminhas técnicos, mas o que é o objetivo do nosso cronograma hoje? Falar um pouco sobre a questão das leis. A gente teria 3 eventos, né? Às 6h30, que a gente está um pouquinho atrasado. A lei é para todos. Depois, noções básicas do direito. Então, a gente vai realmente dar noções básicas para vocês já ingressarem e não ficarem tão perdidos com alguns conhecimentos que geralmente alguns vão atrás antes do início das aulas. Então, a gente sabe que muitos estudantes, muitos ingressantes, alguns até de transferência, já têm uma noção maior porque tem algum pai, algum familiar na área, que tem algum amigo, algo nesse sentido. Então, a nossa intenção é dar algumas noções para vocês. Como o Bernardo estava falando, o nosso palestrante que daria a nossa palestra surpresa, que seria legislações especiais, acabou tendo, né, a gente acabou tendo imprevisto e não vai conseguir lecionar a palestra nesse sentido, que seria a nossa palestra surpresa, que seria de legislação especial. Mas a gente se compromete, tá? A gente se compromete a trazer o palestrante novamente, uma nova data, para tratar apenas desse assunto. Então, agora eu vou deixar aberto para vocês se manifestarem aqui por áudio, já que o Bernardo convidou todos, mas sempre que tiverem alguma dúvida, podem ir mandando no chat, tá? Que eu vou tentando responder todo mundo aqui pelo chat. E fiquem aí com a companhia do Juan e do Bernardo, tá, pessoal? Boa noite. Obrigado, Bruno. Bem, dando início aos trabalhos, então, retomando o início dos trabalhos, Elisângela, o que te aflige, quais suas dúvidas, dilemas, por favor. Assim, é mais um compartilhamento mesmo, né? A professora Ana Paula Lopes, ela Sem falou citar nominalmente, por favor, não não pode queremos citar processos. Não, Depende, não. vai falar bem dela? É coisa boa, claro. Pode citar, se é para o bem, pode falar. Ela é lá do nosso campus, né, Bernardo? Lá do IBMR. E ela falou uma coisa assim muito bacana. Ela falou assim, olha, independente da área que você queira seguir, eu quero ser delegado, eu quero ser juiz, comece a estudar agora. E não venha falar para mim que não tem tempo, porque aí ela foi falando, né? Eu tenho 5 escritórios, inclusive 3 eu acho que são virtuais, não sei o que lá. Ela disse, eu tenho 5 filhos, eu dou aula aqui, ali, lá. Ela falou, a gente tem sempre que arrumar tempo para estudar. Né? E a Ana Paula, assim, peguei ela como referência, né? Até por ela ser mulher também, né? E tá ali na correria, no dia a dia, mãe, esposa, enfim. Então, achei bem bacana, assim, essa colocação,
porque a gente, vou estudar para o concurso quando estiver na boca ali, né? E É ela falou, não, furada, você gente. você Comecem tem que desde começar a cedo. estudar agora. E eu tive uma experiência aqui em casa, né, com meu marido, que eu já caí para dentro todo dia. Eu sempre tiro 1 hora, 1 hora e meia para estudar, e eu estudo mesmo. E ele falou assim para mim, vai devagar, porque daqui a pouco você vai ficar cansada, vai desistir no meio do caminho. Falei, eu não vou desistir, eu sei onde eu quero chegar. Concluí o meu semestre com as notas lá em cima. Não tirei Parabéns, pô, CR não lá em tirei cima. 100, não tirei 100 nas minhas UCs por injustiça dos professores, não, brincadeira. Brincadeira, não foi. Mas assim, fui bem, sabe? E eu assim, eu já não sou mais uma moça, né, de 20 e poucos anos, Para com né? isso, você Não se vou formou no revelar a ensino minha médio idade. ano passado, não vem com Olha, essa. não vou revelar a minha idade, Nem porém, deve. né? Eu tenho, cala, meu filho aqui dando. Grita, de novo, de novo. Não, ele não vai falar, não, senão ele vai ficar de castigo. E assim, a gente precisa ter esse foco, né, para saber onde a gente quer chegar. Eu tenho algumas dúvidas, né, acerca do direito, mas eu acho que nós temos uma responsabilidade, nós todos aqui, quem está no 8º período, quem está no 9º, quem está no 1º ou no 2º. A gente tem uma responsabilidade assim de mudar. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, quando eu falo assim, está fazendo direito, a maioria das pessoas torcem o nariz. Por quê? Escolheu logo a advocacia, tem certeza? Porque, assim, alguns colegas, né, de profissão, eles, infelizmente, né, caíram no erro de meio que dar uma... Como é que eu não quero usar um termo pejorativo, mas, Não tipo, use. né, deixou a advocacia numa situação ruim. E esse final de semana eu ouvi o conselho de uma advogada, né? E ela falou assim, Elisângela, você quer advogar? Eu falei, não sei, eu estou na dúvida. Ela falou assim, no finalzinho da conversa, ela falou, olha, vai advogar, faz um estágio, para você entender como é o processo na prática, o dia a dia ali, uma audiência, você saber como se portar numa audiência. Então, vai advogar, vai entender do processo. Eu não estava com essa visão, porque, assim, meu foco, eu tenho um foco para concurso público também, mas eu sou professora, né? Então, eu quero seguir na carreira acadêmica. Da aula Eu de tava qual falando, área? provavelmente direito digital, né? Ah, tá falando em relação à graduação em Direito. Achei que estava se referindo a alguma Não, aula, como eu já, licenciatura em letras, matemática, física. não, eu já sou professora já, mas não de um curso específico, né? Mas eu quero seguir na carreira, eu quero continuar sendo professora. E Elisângela, se ela, me permitir, quero fazer duas coisas. sim, Agradecer a todas as mulheres do mundo do direito na pessoa da professora Ana Paula. Obrigado, Ana Paula. Eu fui aluno dela, sei como é. E aproveitar e explicar para o pessoal a diferença entre estágio voluntário e estágio facultativo. Pessoal, o estágio facultativo é aquele que, por algum motivo, não está previsto no plano pedagógico do seu curso. O que isso quer dizer? Não estará na grade obrigatória de matérias da sua graduação. Por outro lado, entende-se como estágio obrigatório aquele em que, ao final do seu curso, são matérias obrigatórias de estágio que constarão na grade do teu curso. No curso de Direito, eu posso afirmar com tranquilidade que o estágio obrigatório aparece a partir do 7º período, com vistas à preparação para o exame de ordem, acredito eu, e para, de certa forma, aumentar a interação no mercado de trabalho. E eu quero perguntar a vocês, para se manifestarem no chat, vocês querem um evento específico para tratar do tema estágio? Respostas simples, sim ou não. Chacalaca. Juan, quer falar o quê? Diga para mim, diga para a gente. Só aproveitando o gancho da colega, que eu descobri que ela é professora, uma coisa importante que todo operador do direito fala desse jeito, precisa entender que hoje nós precisamos mudar o direito. Não estou falando de fazer uma revolução, nem nada do gênero. O Bernardo vai entender o que eu estou querendo dizer. É só mudar a visão que tem de nós. Quando você fala, o cara falou, a pessoa torce o nariz. Isso não é uma coisa boa. Quando alguém fala que faz outro curso, a pessoa aplaude. Nós temos que ensinar essas pessoas que não é porque
cidadãos, vamos botar assim, a minoria faz algo que não é ético, que a área de direito é. Até porque eu já ouvi muito antes de entrar que advogado é advogado do diabo, faz e acontece, tem que fazer. Não. Eu tive um professor excelente, maravilhoso, Marcos de Lima, também da IBMR, que ele falava que ele tinha uma moral inabalável. Ele pegava casos somente que ele achava realmente que a pessoa era inocente ou que a pessoa merecia uma revisão da pena. E isso é muito importante, né? Eu sei que eu não estou falando que a pessoa não fazer criminal. Não é defender bandido. A pessoa tem que entender o caso, a complexidade, a situação. E isso tem que ser explicado. Não tenha medo de falar, eu faço direito. Não fala quadro, fala com intensidade. Eu faço direito. A pessoa pergunta por quê, você fala, quero melhorar o meu país, quero melhorar minha cidade, minha região. Quem é de Curitiba, eu fui em Curitiba, achei uma cidade excelente. Tive aqui no Fórum de Curitiba, não gostei muito da recepção que tive, né? Um tanto quanto fria, eu acho que é porque eu estou muito acostumado com o Rio de Janeiro, né? As pessoas são muito mais acolhedoras. Mas entendam, vocês têm que empenhar o seu diploma, não no sentido de ofender ou ameaçar, mas de se portar. Eu sou advogado, ou eu se fizer concurso, claro, né? Sou promotor e tal. Não com medo, até porque nós vemos na televisão constantemente alguém que fala, não quer se apresentar na televisão. O Bernardo viu lá na sala, tem gente que não quer abrir a boca, está com medo da situação. Não tem que ter medo de nada, não existe pergunta burra, não existe pergunta idiota. Até porque todo mundo que está ali passou pelo ensino médio, ponto. Não existe pessoa que vai fazer uma pergunta espalhafatosa, ou você não tem que ter vergonha de nada. Muito bem, Juan, isso aí. Eu gostei da sua colocação, veio para somar nessa direção. Vejo que temos duas pessoas com as mãos levantadas, devem ser inquietações enormes. Juliane, notei que você levantou a mão antes da Ana Carolina. Pois não, diga. E diga também a faculdade de onde você estuda, por favor. Olá, pessoal. Tá um pouquinho escuro, mas tudo bem. Eu falo de João Pessoa, Paraíba. Estou iniciando na FPB. É a primeira vez, né, que já gostava da área de direito, já estudo para alguns concursos na área militar, na área policial também. E coisa bem nova, né? Tipo assim, eu estou bem ansiosa para que as aulas comecem logo, porque é um assunto que eu gosto. Então, também tem muita crítica, o pessoal fala bastante, né, sobre tu vai cursar direito, até porque eu estou saindo, praticamente, né, saindo da área da saúde. Eu iniciei uma graduação de fisioterapia, já sou formada em técnico de enfermagem, porém, iniciei uma faculdade de fisioterapia, porém não me adaptei muito. Teve algumas coisas que me deixaram um pouquinho... Não gostei. Algumas coisas não me levaram a prosseguir e eu tranquei no segundo semestre. E eu comecei a iniciar o direito, né? Decidi iniciar e estava bem ansiosa. E muita gente me criticou por isso, né? Tu vai sair da área da saúde. Estamos tendo uma leve intercorrência com a conexão da Juliane. No momento oportuno, ela voltará para trazer sua contribuição. Agora é a Ana Carolina Ramos. Ana Carolina, você nos ouve? Ouço sim, vocês me ouvem? Eu ouço. Beleza. Fala de Tudo bem, onde? gente? Eu falo daqui do Rio de Janeiro, IBMR Qual também. campus? Barra. Qual período? No Eu vou primeiro? iniciar agora. Bem-vinda, seja bem-vinda. Procure o Bernardo. Eu já tinha algumas noções de direito administrativo, constitucional, que é o básico mesmo. Foi o que me levou a iniciar a graduação. Eu também sou colaboradora, então a Bolsa 100% também me incentivou um pouquinho, confesso. Que bacana, é colaboradora da IBMR, isso aí. Eu queria trazer um complemento mais para esse carinha que estava de branco falando, que eu esqueci o nome dele. Ele estava falando Juan. sobre com o nome de endireitando, então não sei o nome dele. É o Dom Juan, cuidado. Eu vi uma postagem no Instagram que era exatamente sobre isso que ele estava falando, sobre a defensoria e a advocacia em si, quem postou foi o Caio Paiva.
Eu vou ler aqui rapidinho, porque eu achei muito, muito interessante. Depois eu vou até jogar o link aqui. Por favor. Ele estava falando sobre, basicamente, defender as pessoas em processos que a gente julgaria o cara culpado. E ele postou assim: como defensor público federal por 8 anos, defendi autores de crime que me causavam profunda repulsa, como discriminação racial, disponibilização de material de pornografia infantil pela internet. Defendi as pessoas acusadas dos crimes e do direito de serem julgadas. Não defendi seus crimes. Somos levados a acreditar que defender, no processo penal, autores de crimes graves é um trabalho sujo. Não podemos, porém, confundir o ato criminoso com a defesa técnica. Tomar-se assento de quem cometeu um ato grave é exercer sua defesa, que não precisa ser um pedido de absolvição. É um ato de grandeza e não falha ética ou moral. Eu achei muito bom. Eu queria passar para vocês também. Muito Bernardo. bem, Ana. Afinal, vivemos num regime democrático, com direito à ampla defesa e o contraditório. Não há presunção de culpabilidade, sim presunção de inocência. E nesse ponto eu gostaria de não se contaminem por posições políticas recentes, analisando estritamente o direito. É presunção de inocência, como a Ana bem disse. Minha conexão tá boa, Juan? Tá boa. Tá boa. Ah, que bom. Ana, obrigado pela sua contribuição. Nos vemos no Campus Barra. Vou passar a palavra para a Natália Marques. Tudo bem, Ana? Só um minutinho, Tudo. Bernardo. Ele quer falar comigo? Só complementando o que você disse. É exatamente isso, né? Eu, particularmente, fui colaborador de uma advogada no âmbito do consumidor, mas pela visão do empresário, né? Ou seja, defendendo a empresa com relação a isso. E muita gente falava, mas isso é um absurdo, a empresa tem dinheiro. Gente, é a questão técnica. Eu sei há 30 anos em regime fechado. Tá. Não é porque você foi condenado a um dos maiores, à época, né? A maior pena no Brasil, que você necessariamente precisa ser torturado lá dentro. Você não deve passar fome, você não deve sofrer. Esse é um dos pilares básicos, né? Você não tem que sofrer desse jeito. Você tem que pagar pela sua pena, mas não ser torturado por ela. Tortura não é aceita no nosso código penal. E isso as pessoas têm que entender. Eu vejo muita gente comentando, é um absurdo inocentar tal pessoa e soltar outra pessoa. Entenda, não é o advogado que está errado em ser assertivo com relação àquilo. É o nosso código que dá essas brechas. Ponto. Não é o advogado que inventou alguma coisa. Nossa lei é interpretativa, nossa lei não é, na maioria dos casos, não é taxativa e tal. Então, não é nós que erramos, e sim a lei. Há uma doutora famosa, todo mundo deve conhecê-la, não vou citar o nome, porque ela é envolvida num caso muito importante, que ela fala exatamente isso. Não é ela que arruma a desculpa já foi dada pelo sistema. Tentem levar isso para a vida, porque independente da área que você seguir, empresarial, se a sua empresa fizer besteira, você não tem que olhar para a sua empresa como se a sua empresa fosse uma vilã. Puramente, simplesmente. Se você for criminal, mesma coisa. Se for, então, na área administrativa, muito chatinho, que eu particularmente detesto, mas assim, não tentem levar por exemplo, no caso da administração pública, me expressei mal. Administração pública, não tentem levar a prefeitura como um monstro. A prefeitura é um instrumento. Quem está lá que fez o problema. Por favor, tentem ver isso sempre. Não se, como disse Bernardo, não se contamine por discurso. O operador do direito tem que ser muito centrado nas suas ideias. Ele não pode tender a nenhum lado. Ele tem que ser limpo. Ele tem que ser polido nas ideias. Ele tem que ser a pessoa que analisa friamente as coisas. Por isso que nós temos juízes, nós temos, mesmo que vocês discordem às vezes das decisões, que vão discordar, ninguém vai aceitar perder um caso, convenhamos, mas entendam, todos vocês têm que ser isentos na opinião de vocês na hora de ver qualquer coisa. Viu uma coisa na televisão, viu um doutor falando, analise. Às vezes ele está falando de uma coisa que você não sabe o que é, por exemplo, ele fala uma expressão em latim da vida, pesquise o que ela significa e vê de onde ele tirou, às vezes não é nem do direito brasileiro, é do direito alemão. É muito comum isso. O direito inglês, o direito que seja. Tentem analisar mais tecnicamente, menos com emoção.
é mais importante que o advogado ele seja menos emoção e mais razão. É sempre mais o nosso ponto, nosso pilar na sociedade é esse, é ser mais o equilíbrio das coisas. Não é à toa que nosso símbolo, até nos nossos grupos estão esse. É um símbolo, é a espada e o pêndulozinho. Então, tentem seguir essa linha. Passando agora a palavra, o Bernardo disse Que era usamos para... a emoção, né? Olá, pessoal. Eu vou dar a palavra à Bruna e, em seguida, a Natália Marques, que está com a mão levantada, e, posteriormente, para a participante Juliane, que voltou ativa sua conexão. Bruna? Pessoal, estou bem feliz com essa interação, porque qual que é o objetivo de hoje? Hoje é um seminário, tá? Então, por isso que essas duas palestras iniciais a gente tentou fazer dessa forma, para que a gente pudesse colaborar e que vocês também pudessem colaborar. Então, o que eu vou falar aqui sobre essa questão? A gente sabe que a lei é para todo mundo. Eu não vou citar aqui casos que político X fez a mesma coisa e não foi criminalizado, ou enfim, não foi julgado da forma que uma pessoa do povo faria. Não quero entrar nessa discussão, certo? Mas aqui, quem aqui está acompanhando alguns casos, como, por exemplo, aquele anestesista que cometeu aquele ato de estupro contra a mulher durante a cirurgia cesariana, enfim, dela. Então, o que acontece? Algum advogado quer defender ele? Assim, eu vou falar bem imparcial, por mais que eu tenha minhas convicções pessoais, eu vou falar de maneira bem imparcial. Então, assim, tem algum advogado que quer defender ele hoje? A gente não tem nenhum advogado, até onde eu estou informada, atualizada, nenhum advogado queria patrocinar a causa dele. Mas por isso que, por mais, como eu posso falar, por mais nojento, por mais... independente da situação, né? Independente da forma que cada um vê a situação, é certo ele ficar sem defesa? É certo ele ficar sem o direito de ampla defesa, né, que é tão divulgado na Constituição Federal, que é o artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, lá naqueles incisos do artigo 5º, que é garantido o direito de ampla defesa, isso no âmbito criminal, no âmbito administrativo, em todas as fases processuais. É certo ele ficar sem defesa? Talvez não. Mas é certo qualquer pessoa ir lá e simplesmente julgar ele? Também não. Então, por exemplo, o nosso código, a nossa Constituição, a justiça brasileira, ela é feita seguindo um procedimento. Então, o que acontece? O advogado, ele tem que concordar com o que o acusado fez? Não, eu, por exemplo, tenho professoras da área do crime, que são advogadas criminais, que não defendem acusados por crime de estupro, mas isso é de uma convicção da pessoa. O que ela não pode é, por exemplo, agora me falhou a memória, me esqueci o nome desse cara, mas, por exemplo, quem é que vai realizar a defesa dele caso ele não consiga ser patrocinado por nenhum advogado? Vai ser a Defensoria Pública. A Defensoria Pública pode se isentar dessa atribuição? Não podem. Contudo, caso eles tenham mais 10 mil casos para atuar, provavelmente eles podem, isso eu não sei como é que é a Constituição da Defensoria Pública do Estado, mas, eventualmente, diante da demanda, eles podem se recusar a assistir o réu. Contudo, isso, né, claro, em razão da renda que ele ofere. Então, assim, a Defensoria Pública, ela é um direito de todo cidadão, ela é um direito de todo cidadão. Contudo, tem que preencher alguns requisitos. Por exemplo, se eu ofiro uma renda de 10 salários mínimos, é justo eu roubar, né, a vaga daquele que oferece os mínimos e precisa de uma assistência jurídica? Não é justo com a pessoa. Então, o que acontece? O cara vai ficar sem defesa? Não vai. Então, a partir disso, o Estado, o governo do Estado, né, o governo do Brasil, na verdade, ou o governo do Estado, que não sei qual que é, agora me falha a memória, mas ele que vai patrocinar um advogado. Ô, Bruna, Giovanni Quintela, ele é aqui do Rio, o nome do médico. Que eu não queria muito também falar. Sim, mas... Né? Obrigada. Infelizmente, é o nosso Estado fazer, né? Mas, enfim,
Então, assim, pode seguir um processo criminal sem que ele tenha uma defesa? Não pode. Então, assim, a lei é para todos nesse sentido. Por exemplo, um caso muito criticado também aqui do Sul, que foi o caso da Boate Kiss, que recentemente o julgamento do júri foi anulado. A gente sabe que em um passado não tão distante, a gente também já fez isso, de sair criticando tudo quanto é decisão na internet, sair julgando tudo, sair criticando tudo, e a gente se achando talvez os bambambam da área, por a gente achar que talvez a gente saiba mais do que qualquer coisa, ou que a gente saiba julgar algo nesse sentido. Então, assim, os conselhos que eles estão dando são muito válidos. Por exemplo, a gente está numa fase que é de eleições. Então, muita gente, talvez alguns professores, talvez alguns alunos, vão evitar falar ao máximo desse assunto, porque são assuntos que, por exemplo, que eles dão margem para muita discussão, dão margem para muito posicionamento, e os professores vão evitar o máximo possível tratar desses assuntos ou puxar qualquer questão desse sentido em sala de aula. Então, também evitem falar sobre isso. Não é porque o político X fez isso, ou o político Y fez aquilo, que é certo ou que é errado, mas não é sobre isso que a gente quer falar. Não é isso que vai ser falado em aula. Então, durante as aulas, assim, a gente está vendo aqui que vocês estão se manifestando bastante, e isso, esse é o objetivo do seminário, né? A gente falar um pouco e ter essa interação com vocês, nesse sentido. Então, cuidem. O objetivo, como eu posso falar, a premissa da nossa discussão sobre isso é cuidado com o que vocês forem discussão. Isso repercute lá na frente, a gente se arrepende de ter falado tal coisa lá na frente. Por exemplo, eu mesmo já teve o caso da Mari Ferrer, que alguns podem conhecer. Eu já tive um posicionamento que hoje é diferente do que eu tive, que eu já fui manifestante em redes sociais e tudo mais, até conhecer um pouco mais de processo penal e entender como é que estava a situação e talvez mudar meu posicionamento ou não nesse sentido. Então, vamos tentar buscar sempre ter essa atenção. E eu vou ter esse telefone, mas podem continuar aqui, viu? Natália, lhe concedo a palavra, por favor. Boa noite, está me ouvindo? Sim, positivo. Gente, boa noite. Meu nome é Natália. Eu estou entrando no primeiro período na UNA Aimorés, em Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Natália. Então, um dos casos atuais que mais me gerou interesse, que eu passei, inclusive, acho que 7 horas escutando sobre, foi o caso da Margarida, agora fugiu até o nome da mulher, porque falaram tantos casos da Margarida Bonetti, que é a mulher da casa abandonada, que saiu aquele podcast do Chico, da Folha de São Paulo. E eu acho que ele tem tanta coisa, tanta minúcia de direito, que abrange tantas áreas. Eles falaram sobre direito internacional, sobre analogia à escravidão, sobre direito tributário, porque eles têm questões tributárias, eles têm a divisão dos bens da casa que ela mora, que é uma casa de 15 milhões, além de outros bens que estão num embrolho lá financeiro. Então, eu acho que é um caso que, para quem está começando, tem muita coisa para você acompanhar, para você gerar uma opinião, para você aprender sobre uma coisa nova. Então, eu acho que essa imparcialidade é muito importante para a gente, principalmente que a gente está começando. Então, cada hora a gente vai ter uma opinião diferente sobre aquilo, e a nossa opinião também, no final das contas, não importa muito. Porque, por exemplo, para o caso de analogia à escravidão, ninguém é a favor de submeter uma pessoa a esse tipo de condições, mas ela precisou de uma defesa. Ela não, né? O marido dela, no caso, que ela fugiu para o Brasil. Mas eles precisaram de uma defesa, eles precisaram de advogados para defendê-los. Então, assim, eu acho que não cabe muita gente que está começando esse tipo de opinião. É claro que todo mundo tem, mas eu estou muito interessada agora em ver o que tem por vir. Eu ainda não sei que área. Eu penso em fazer concurso para delegada, mas ainda não decidi que área. Eu acho que conforme eu for estudando, eu vou me apaixonando por alguma área. Mas é sobre isso. Muito bem, obrigado por abrir o coração, Natália, né, Juan? Muito bacana, Natália.
que a Ela vai Natália trouxe, começar e já abriu o coração para a gente. que a Natália trouxe uma coisa importante que as pessoas esquecem muito. Do direito internacional, um direito eu acho lindo, acho maravilhoso, só acho difícil. Tem um caso aqui no Rio, Bernardo, você deve ter visto no jornal, quem é do Rio viu também, que é de um cônsul, ou seja, ele é um representante do governo alemão, foi preso, porque ele cometeu um crime em solo brasileiro, ponto. As pessoas, essa questão da lei é para todos, até para ele. Ele vai ser extraditado? Aí vale com relação ao direito internacional. Aí é que eu falo, eu não tenho noção de relação a isso, mas imagino que não, por ele ter cometido crime aqui no Brasil, o crime ter sido hediondo. Ele, evidentemente, mora numa cobertura de Ipanema. Ipanema é uma região nobre do Rio de Janeiro. Ele, um multimilionário, foi pego, foi levado à justiça, vai para o presídio de Bangu, não lembro agora o presídio que ele vai. E, independentemente, é o que ela falou, ninguém vai achar isso bonito, né? Ninguém vai achar o que ele fez bonito e tal. Mas deixar ele sem defesa, isso abre margem até para que ele seja inocentado. Ou que ele fique perdurando tal. Eu vi muito que um caso importante, um caso importante que acontece agora, muita gente fica revoltada, é a Suzane von Richthofen, né? Ela estuda um curso superior, que eu não lembro qual, e muita gente falou, ela não tinha que estudar, por quê? Ela cometeu um crime, sim, ninguém tem dúvida disso, um crime horroroso, hediondo, bárbaro, matar os pais em troca de herança. Mas ela tem direito à segunda chance, ela tem direito a estudar, ela tem direito a procurar algo a mais além do que ela fez. Ela cometeu um crime, no caso, um crime bárbaro, mas nem por isso ela tem que ficar aprisionada o resto da vida dela. Nosso código não prevê pena perpétua. Então, ela tem direito, sim, a mudar, a procurar uma vida nova. E a gente tem que incentivar mais isso. É assim que se tira alguém da área do crime, incentivando ela a estudar, ela procurar uma área que ela se sinta mais confortável. É mais fácil você tirar uma pessoa com um livro do que com nada, deixar a pessoa ao revés. Se ela fosse solta novamente, sem instrução, uma instrução, e aí, o que seria? Seria pior. Né? Ela ainda está procurando alguma coisa. E é o que alguém comentou aqui, faz serviço social. Sim, exato. Ela está procurando mudar. E, claro, caberá à sociedade e à administração vigente fiscalizar isso, né? Se ela de fato está procurando isso, ela não está tramando nada, não é porque ela cometeu um crime hediondo, um crime bárbaro, o país inteiro sabe, então ela tem que ser fiscalizada com relação ao seu desempenho profissional. Ela tem que, né? Não vai acontecer o que aconteceu com o tal do médico aqui no Rio de Janeiro. Ele já tinha um certo histórico, mas precisou ser gravado, precisou de uma coisa cabal, nojenta, inescrupulosa, para que ele seja preso. Então, nós precisamos impedir que isso aconteça. Por favor. E, por favor, também a palavra à senhorita Isabela Vitória. Por favor. Oi, vocês estão me escutando? Oi? Perdão. Então, estamos sim, pode continuar. Tá. Oi, eu falo aqui de São Bernardo do Campo, do Sul Paulista, eu sou da Universidade. Eu só queria falar sobre a minha experiência, né? Eu vou agora para o segundo semestre, e eu queria falar sobre a minha experiência com o primeiro. É tudo muito novo para mim, né? Porque até o ano passado eu estava no ensino médio, e aí eu acabei o ensino médio, e passou tudo aquele processo do Enem, enfim, agora estou na faculdade, graças a Deus. E eu queria falar, né, assim, foi bem desafiador, assim, esse primeiro semestre. Eu já tinha uma noção, assim, porque eu trabalhava numa multinacional, ainda trabalho lá, e foi lá que eu descobri o direito, né, eu trabalho na área do direito tributário, então, básico, assim, mas eu me apaixonei muito pelo direito, né, foi lá nessa empresa que eu conheci, assim, diretamente. Não sei se eu vou seguir na área tributária, eu sou muito apaixonada, mas também gosto muito do direito penal. Foi bem desafiador para mim. Fiz a minha primeira petição no semestre passado. Foi difícil pra caramba, mas consegui, apresentei. E só queria falar isso mesmo, né? Assim, tá sendo uma honra estar participando aqui com vocês e tendo esse aprendizado. E é isso. Muito obrigado, Isabel. Realmente, você falou uma coisa que é muito importante, né? Temos aqui pessoas de várias
idades, áreas, né, diversas. O ecossistema Anima, Juan e colegas tem uma capilaridade enorme, é do Oiapoque ao Chuí. Temos pessoas nas mais diferentes regiões do país, nas mais diferentes faixas etárias, isso que torna tão bonito essa pluralidade de perfis. Aproveitando essa pluralidade de perfis, deixo o gancho e pergunto para saber se vamos para a próxima etapa do evento. Alguma pergunta? Alguma aflição? Pessoal, muitas perguntas no chat. Vou buscar respondê-las rapidamente, mas com a importância que merecem aqui. Tem um rapaz que está perguntando se tem alguém da Bahia. Por favor, respondam no chat se tem alguém da Bahia aqui. Pessoal, alguém de Palhoça, Santa Catarina. A Bruna, salvo engano, é de Blumenau ou Joinville. Ó, a Yasmin falou que é da Bahia também. Muito bem. Adoro a Bahia. E quanta gente agora da Bahia, foi bom ter trazido à tona o pessoal que estava só observando e agora se manifestou. Muito bem, Tiffany. Adorei Salvador, foi uma das melhores viagens que eu fiz, gente, sério, sensacional. Juan, amigos aqui presentes, acredito que cumprimos a finalidade. E a Maria Vitória, da Bahia também. A Maria, que saudade dela. Fale Um conosco, abraço, Maria. Pessoal, acho que cumprimos a finalidade de cada um à sua forma, trazer à tona suas perspectivas sobre o curso. Fiquem ligados nas redes sociais do Endireitando. Juan, momento dos anúncios. Instagram do Endireitando. Diga para o pessoal seguir o nosso @. @Endireitando Acolher. Ó, tem postagem todo dia. Ah, Maria, saudade. Olha, faz falta. Endireitando Acolher. Todo dia, sobre os mais diversos assuntos. Recomendações de livro, códigos civis. Promoções, principalmente, né, Juan? Promoções exclusivas do VADMEC. É verdade, gente. Pode parecer bobo, mas a gente tem parceria exclusiva com as grandes editoras. Pode parecer, exatamente. Você vai lá e comprar um VADMEC, é caro. Não sei como é caro, mas aqui é um precinho salgado. Então... Eu vendo o meu, por sinal, de 2020, que eu já quero atualizado, e o de 2020 perdeu o sentido. É muita lei nova de lá para cá. Só de complementar umas 200. É impressionante como é que isso atualiza. Isso aí, outra coisa básica que vocês têm que saber. O VADMECum é quase anual, tá? Porque é aquele livrão, tem tanta lei complementar sendo adicionada que a Lei Mariferro é um exemplo. Foi adicionado em 2021. Então... E as várias PECs, né? O atual governo parece o PEC-Man. A cada um mês é uma nova PEC. A PEC que reduziu o número de recursos no STJ, redução do ICMS no combustível. Ou seja, gente, a produção legislativa é enorme. A decisão da ANS, de saúde... Rol taxativo, né? Exato. Tudo isso é importante. Esse negócio de plano de saúde é muito importante para todo mundo. Imagino que, salvo engano, claro, né? A grande maioria deve ter plano de saúde. Então, isso é muito importante. Procurem sobre o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Juan, estou sentindo que o pessoal já está com aquele frio na barriga. E aí? Será que vai ter o formulário? Fiquem tranquilos, pessoal. A gente jamais deixaria vocês na mão. Tacamos aí no chat. Tá aí. Por favor, assinem. Não esqueçam de assinar seu nome certinho, nome, sobrenome. Pessoal, quando o Juan diz o nome certo, é o nome que botou na inscrição do Simpla, tá? Não nos venham com um nome diferente. Atenham-se ao nome que botaram no Simpla. Seu nome é Letícia Oliveira Alves, não ponha Letícia Alves, porque pode ter outra com esse nome. Então, né, por favor, nome... Porque senão a gente também não tem como saber quem é, por favor. Bernardo Ribeiro. Vamos supor que o nome dele é Bernardo Ribeiro Santos. Aí ele botou Bernardo Santos. Eu não sei se era o Bernardo Ribeiro. Então, espero que tenham entendido. Por favor, tentem manter o padrão, para que a gente não tenha problema em emitir o certificado de vocês. Isso aí, pessoal. O nome que vocês botaram na inscrição do Simpla. E fiquem tranquilos, em agosto teremos muitos eventos para vocês ganharem horas complementares e conhecimento, que é o mais importante. Vamos ter vários advogados gerais da União. Ai, desculpa, eu dei um spoiler. Teremos advogados da União esse mês. Eu acho que eu soltei um spoiler, não quero virar o Tom Holland do Endireitando, que solta spoiler, mas preparem-se, pessoal, outro patamar. Gente, vamos dar 5 minutos para quem está com dificuldade para acessar o link.
mas eu já vou encerrar a gravação. Agradeço a audiência de todos aqui hoje. Muito obrigado em nome do Endireitando a todos que nos assistiram e obrigado.